Beleza, galera? Hoje é dia 7 de julho de 2018 e na última quinta-feira o Nando Moura postou lá no canal dele a entrevista que ele fez com o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança, o autor desse livro aqui, Por que o Brasil é um País Atrasado. Não li ainda, mas logo que eu terminar de ler, farei aquela resenha de praxe. Eu queria fazer alguns comentários aqui a respeito dessa entrevista que eles fizeram aí, que eu achei muito boa para início de conversa. Para resumir aqui já logo, vou começar resumindo. Luís Felipe, se ele for candidato ao governo do estado de São Paulo, meu voto é dele. Se ele sair para deputado estadual, meu voto é dele. Se ele sair para deputado federal, meu voto é dele. Para senador, meu voto é dele. Então, votaria nele. Por quê? Porque ele é um conservador. Ele é um conservador e o bom, como o Nando Moura mesmo disse, foi uma aula que ele deu nessa entrevista aí, que tem por volta de 1 hora e 6 minutos, se eu não me engano. Foi uma aula. Ele falou tudo o que eu concordo e tudo que tem a ver ali com o conservadorismo para você desmistificar esse papo de que conservador é retrógrado, e etc e tal, é racista, é homofóbico e aquele papo todo que a esquerda adora defecar pela boca aí. Inclusive essa semana que tá tendo esse bafafá todo, por causa desses mimimi de... Quer dizer, começou com o mimimi do Júlio Cocielo, né? Todo mundo, racismo e tal. Aí, os verdadeiros racistas no Brasil começaram a ir lá e apagar as besteiras que escreveram nas suas redes sociais, né? Por exemplo, Cauê Moura e etc. Então você vê que o cara é aquele papo, né? Você acusa o outro do que você faz, você xinga do que você é. Então tá lá, os maiores defensores ou supostos defensores de minorias e etc, na verdade são os maiores racistas, preconceituosos e tudo mais. Tá aí o Bruno Galhaço que não nos deixa mentir. Mas vamos lá porque interessa a entrevista. Começa falando que está interessado em defender o Brasil. De empresário, ele passou a ser um ativista político. Muito interessante essa frase dele, que demonstra muita coisa. Porque no Brasil a gente vê que é difícil aparecer alguém que realmente se preocupa com o Brasil. Você vê classicismo demais no país, então são determinadas pessoas querendo defender uma determinada classe, ela não vê no conjunto Brasil, e você vê a maioria das pessoas querendo cuidar do seu, né? A exemplo do Luiz Inácio aí, o interesse dele é cuidar da vida dele e da família dele, os outros que se dane. Brasil, então, pior ainda, esse que vá pro beleléu. Então, bem interessante isso que ele falou. Algumas repúblicas, ele fala, né, que algumas repúblicas surgiram contra tiranias, que foi o exemplo dos Estados Unidos. No Brasil não foi assim. Os princípios republicanos já existiam aqui no Brasil. Ele fala o seguinte, que a República Brasileira foi um golpe. Porque na época do Império já existiam os princípios democráticos aqui no país. Tanto que Dom Pedro II ele abdicou de exercer o poder executivo, passou a exercer só o poder moderador e você tinha o executivo, o legislativo, o judiciário trabalhando aqui tranquilamente, inclusive se revezavam, né, no poder, conservadores e liberais. Então existiam os princípios democráticos, o Brasil estava indo muito bem, obrigado, e aí houve o golpe que expulsou a família real do Brasil e virou a república que deu origem ao que temos hoje no Brasil, que você vê que não funciona lá muito bem. Aí ele falou a respeito de classicismo, de sindicatos e etc. Falou um pouco a respeito de oleodutos no Brasil, ferrovias e rotas fluviais, que é necessário no Brasil. Ele fala que a intenção desse livro que ele lançou é justamente mudar o Brasil, não mudar com aquele pensamento revolucionário, né? Porque a gente já vive uma mentalidade revolucionária. Na verdade, mudar o Brasil para que voltemos à mentalidade conservadora. A intenção era pontuar os problemas e apresentar soluções. Isso que é bem interessante, porque geralmente a pessoa só pontua o problema e a solução, cadê? Quando não é uma coisa utópica, né, que é impossível de se alcançar, não apresenta solução nenhuma. Então é interessante isso, que depois eu vou até comentar algumas propostas dele que eu achei bem interessante. Ele fala sobre a monarquia, são 4 poderes, e 4 poderes equilibrados, como já falei, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Então são os 4 poderes. E a democracia, ela pressupõe o equilíbrio dos poderes. A democracia não é um poder sobre o outro. É justamente o equilíbrio dos poderes. Você vê até algumas pessoas falando em democracia integral por aí. Democracia integral não existe.
O que existe são equilíbrios de poder. E não só esses poderes institucionalizados, como eu acabei de falar, os 3 poderes, né? No caso, se fosse uma monarquia, o 4º poder. Mas sim outros poderes, como também poderes classicistas de sindicatos e movimentos sociais. Por exemplo, esses movimentos sociais nunca podem se sobressair a um dos poderes. Então, a democracia ela pressupõe o equilíbrio de todos esses poderes aí. Como eu já tinha falado, ele fala a respeito de Dom Pedro II, que abdicou de exercer o poder executivo e ficou só com o poder moderador, que era o poder de veto. Nosso modelo presidencialista, ele fala que tem 100% de chance do Brasil nunca ser um país rico, na atual conjuntura que o Brasil está hoje. Ele fala que se o Brasil fosse um presidencialismo à moda dos Estados Unidos, o Brasil teria 16% de chance de se tornar um país rico. Mas na atual conjuntura, 100% de chance de fracasso. Ele fala sobre o presidencialismo. Então, a ideia dele que é interessante, que eu concordo também. Na minha opinião, no Brasil deveria ser restaurado a monarquia. Essa é a minha opinião pessoal. Mas eu sei que isso não vai acontecer de uma hora para outra, pode ser que nunca aconteça, e mesmo assim seria interessante uma progressão até lá. E a ideia dele é interessante, ele fala assim que nós devemos partir do presidencialismo para o parlamentarismo e depois, se for o caso, para a monarquia. E aí no parlamentarismo, nesse início, você teria eleições para o presidente da República e eleições para o primeiro-ministro. Então, separaria aí as duas figuras e o povo que iria eleger um e outro. Ele fala que isso, para mim, esse aqui é um dos mais necessários e mais essenciais medidas, né? Uma das mais essenciais e principais medidas que devem ser adotadas, que é a descentralizar Brasília. Todo o poder do Brasil se encontra em Brasília. E ele fala que tem que ser descentralizado, dando mais autonomia e poder para os estados e municípios, e eu concordo com isso em gênero, número e grau. A Constituição Federal tem que regular o governo, ele fala, e não o povo. A sociedade que tem que resolver seus problemas, mudança de comportamento do povo. Isso é o básico, o princípio básico, e que não é de uma hora para outra, mas está caminhando para isso, graças a Deus. Que é o povo assumir a sua responsabilidade e resolver os seus próprios problemas. Não esperar que o Estado resolva o seu problema, ou que alguma ONG resolva seu problema, ou que alguma instituição resolva seu problema. O povo tem que ter essa consciência de ele resolver o seu problema. Então é interessante aqui que ele fala que a Constituição Federal... vou até falar aqui no próximo tópico. Nossa Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo. Será? Não, não é. Ele fala até de quando surgiu esse problema, que daqui a pouco eu vou falar também, que foi essa inversão, que na verdade a Constituição ela deveria limitar o poder do Estado e não o poder do povo. Ele vai falar do período que isso se inverteu e aí a Constituição passou a regular o povo e não o Estado. Como eu já falei, ele fala que tem que fomentar as pessoas a resolverem seus próprios problemas. A partir de 1934, inverteu com o Estado social os papéis Estado, classes e indivíduos. Então, até 1934, você tinha predominância do indivíduo em primeiro lugar. A partir de 1934, você tem uma inversão. Então, como que ficou? Ficou no topo da pirâmide o Estado, abaixo dele as classes, e lá no final, embaixão, lá na base da pirâmide, os indivíduos. E isso tem que voltar ao seu normal, que é o indivíduo lá em cima. E até é interessante as pessoas falarem que esses movimentos sociais defendem as minorias e etc. É lorota, mais uma, mentira. Quem mais se preocupa com a minoria são os conservadores. Sabe por quê? Porque se você for reduzir ao mínimo, ou seja, o que significa a palavra minoria, você vai chegar ao indivíduo. E é o indivíduo que o conservadorismo defende. Esses movimentos sociais, essas ONGs, essas palhaçadas, elas falam que defender as minorias, você não está defendendo a minoria, você está defendendo um grupo. Um grupo não tem uma ideia. Quem tem uma ideia é o indivíduo. Então, pense nisso. Ele fala um pouco sobre globalismo versus globalização, sendo que a globalização são fluxos de bens e serviços, intelectualidades e etc. Então, a globalização é interessante sim, é a abertura
né, para o mundo, aí você vende as suas coisas, você recebe as coisas de fora e tudo mais. Só que tomar cuidado com o globalismo, que é bem diferente. Ele falou um pouco da ONU, ele fala que a ONU ela esmaga a soberania nacional. Ela que criou, inclusive, a ONU em 1988, o voto proporcional no Brasil, que gerou mensalão e etc. Tira o poder até do poder central. Então, se a gente está pedindo por descentralização, a ONU é um dos piores inimigos aí. Porque, na verdade, a gente já tem o poder brasileiro concentrado todo em Brasília, só que a ONU ela pega, ela sequestra esse poder também. Então, você tem um poder supranacional que dita as regras do nosso país. Para você ter uma ideia, na nossa Constituição Federal, ela fala que a pessoa só será presa civilmente em 2 casos, que é no caso do apropriação indébita e pensão, não pagamento de débito e pensão alimentícia. Daí vem a ONU, ou seja, se isso está na Constituição, se é bom ou ruim, não interessa, está na Constituição lá. Aí vem a ONU e vem e fala assim, não, apropriação indébita não. Pode tirar isso aí. Então você tem um organismo internacional ditando as regras no nosso país. E não só isso, né? Vem a ONU falar que o Brasil é muito violento, a polícia é muito violenta, adota esse procedimento ou aquele e tudo mais. Então você vê que palhaçada que é a ONU, né? E ele fala aqui sobre o voto proporcional. Porque é um absurdo esse voto proporcional no Brasil aí. A proporcionalidade igualitária que a gente tem no Brasil. Não tem como... Vamos supor o Senado. Você ter 3 senadores que representam o estado de São Paulo, olha o tamanho do estado de São Paulo, populacional, a renda que gera, e você ter 3 senadores acrianos. Olha o tamanho do estado do Acre, olha qual a renda que o Acre gera em comparação a São Paulo. E você tem o mesmo poder, né? 3 e 3. Diferente do sistema dos Estados Unidos. Se você for reparar lá, tem pesos diferentes lá. Mas vamos lá. Ele fala... Excelente, quando o Lando pergunta a respeito de segurança, ele fala que é em primeiro lugar a segurança e depois a economia, então depois ele, num segundo momento, ele fala que em primeiro lugar a moralidade para depois a parte econômica, depois ele fala que as coisas deveriam andar juntas, mas a prioridade é justamente a segurança e, essa aí já tinha me ganhado antes, mas aí me ganhou um pouco mais. Ele falou que as Forças Armadas e a polícia têm que ter a liberdade para trabalhar, então, excelente. Porque é isso aí mesmo, às vezes você está pensando em economia, você tem uma grana para abrir um negócio, mas você não vai querer abrir um negócio porque você tem a possibilidade de ser roubado a todo momento. Então, a própria insegurança, ou a sensação de insegurança, ela emperra a liberdade de mercado, a liberdade econômica. Então, excelente o que ele falou aí, que vai contra a maioria dos liberais aí, né, que fala que o problema é econômico. Se arrumar o econômico, a segurança vem a segurança se arruma depois. Besteira. Ele fala um pouco a respeito que o Brasil ainda existem alguns bolsões de segurança, né? Tá falando da criminalidade, falou do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ele comentou que tem os índices altíssimos de criminalidade e tudo mais, ele fala que no Brasil ainda tem alguns bolsões de segurança espalhados por aí. Eu até concordo em termos com o Luiz Felipe, porque a gente vê muitos criminosos de organizações grandes das capitais indo agir no interior, porque sabe que no interior acaba sendo até mais fácil eles agirem. Você vê que tem cidades no interior do próprio aqui do estado de São Paulo, que você tem lá 2 policiais trabalhando na cidade inteira, cidades pequenas. E essa cidade geralmente tem um caixa eletrônico. E aí as grandes quadrilhas que fazem? Vão roubar nesses locais, porque sabe que até o apoio da polícia chegar vai demorar, então eles têm mais chance de se dar bem. Então não é lá bem assim. Eu ainda tenho lá minhas dúvidas a respeito disso. Lógico, tem locais mais seguros que outros, né? Lógico, mas assim, sempre vai ter um probleminha ou outro, né? Talvez a solução que eu sempre falei disso, eu acho que na entrevista nem ele falou a respeito, é a questão do desarmamento. Se você tem uma cidade que só tem 2 policiais trabalhando, mas a população inteira tem acesso ao porte de arma de fogo, com certeza vai ser muito mais segura do que só ter 2 policiais com ninguém armado, né? Como eu já tinha falado, ele falou que as polícias e forças armadas têm que ter poder de agir, a fronteira tem que ser bem protegida, ele fala e há mecanismos para isso. Fala sobre as urnas eletrônicas, ele dá até a ideia que o voto aberto acabaria com as fraudes, né? Então você chega lá e fala assim, me filma a minha cara, eu voto Bolsonaro, por exemplo. Então acabaria com as dúvidas, acabaria com o problema. Mas a gente vive, né, sob aquela
aquela cláusula pétrea na Constituição que diz que o voto é secreto, tem que ser secreto, tanto que usaram essa cláusula aí para barrar o voto impresso, falando, né, que poderia acontecer do mesário ir lá ajudar o eleitor que teve algum problema na sua eleição e ver em quem o cara estava votando. Isso poderia resultar em coação, em constrangimento e tudo mais. Então, eles estão mais preocupados em que o voto seja secreto do que seja real, né? Ele fala que a auditoria dos votos tem que ter, né? Então ele fala a respeito do problema das urnas eletrônicas. Ele fala que as mídias sociais são essenciais para as eleições, principalmente agora em 2018, e isso realmente ele tem muita razão. As redes sociais têm uma força danada. Por que que tem uma força danada? Porque está trazendo a verdade. A gente até um tempo atrás só tinha a mentira das mídias tradicionais. Só lorota. Eu já falei aqui algumas vezes, a mídia tradicional ela trabalha em 3 frentes, que é a mentira descarada, é a omissão ou a meia-verdade. Qualquer uma dessas frentes que a mídia tradicional trabalha, ela desvirtua a realidade. Então, a partir do momento que nós temos aí as pessoas nas redes sociais falando a verdade, aí começou a preocupar principalmente o estamento burocrático nosso aí. Ele fala sobre o voto digital, que é um problema, e o aumento do fundo partidário. Então ele fala, nós temos agora o problema das urnas que, né, não são auditáveis, o Supremo Tribunal Federal acabou com a impressão do voto, e ao mesmo tempo você tem um aumento do fundo partidário, dos partidos que geralmente, que principalmente, aliás, encabeçaram todo esse problema de corrupção no Brasil, o PMDB, PSDB e afins. Então você tem esse problema aí, fraude nas urnas e aumento do fundo partidário, é um problema grande aí. Daí o Nando fala para ele que o Luiz Felipe ele sai do alto para ir para baixo, por exemplo. Ele é um empresário muito bem sucedido, ele é professor e tudo mais, e ele tá se fosse candidatar, ele está entrando numa briga e numa guerra de nervos que não é uma coisa tão legal assim, se ele realmente não estivesse interessado em proteger o Brasil. É o mesmo caso do Bolsonaro. O Bolsonaro poderia ficar aí até aposentar como deputado federal aí e ir amarrando o saco, mas o cara decidiu entrar na guerra. Mesma coisa do Luiz Felipe, era a mesma coisa que acontecia com o Dr. Enéas. Se você for lembrar aí, o Dr. Enéas ele ganhava menos para ser deputado do que sendo professor, sendo médico e tudo mais, autor de livros e etc. Então, temos que dar valor para essas pessoas que você vê que realmente estão preocupadas com o Brasil. Ele fala que o discurso dele não é populista, não engaja, mas é necessário. Isso é verdade. A verdade falada não é populista. Ele trata sua ida para a política como uma necessidade, né? Um dever, que é mais ou menos o que eu acabei de falar atrás aí. Ele fala que o modelo do Estado social, sobre o qual nós vivemos hoje em dia, já foi abandonado por países como França, Japão e Alemanha, mas isso no pós-guerra, né? Mas no Brasil foi adotado em 1988, ou seja, a nossa Constituição ela é socialista sim. Se você for analisar, você vai ver que ela é baseada no Estado social, ou seja, o Estado provendo todas as necessidades do povo, ou não, na verdade provendo não, vendendo a imagem de que ele vai resolver todos os problemas do povo. Isso aí é um absurdo, isso aí já foi testado em vários países, não deu certo, acabou. A nossa Constituição tem sim que ser refeita e reduzida ao máximo. Você tem artigo na Constituição Federal que diz que o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, é de competência federal. Por que que isso tem que estar numa Constituição Federal de um país? Então, tá aí só para você refletir também. Ele fala também, né, eu acabei de comentar, que mudar a Constituição é importantíssimo, muito embora eu acho que não é o momento agora. Ele, como governador, aceitaria, né, o Nando perguntou, e ele se saiu brilhante na resposta. Ele falou que tem que ser levado em conta o estatuto do partido e etc. Ele falou que o governo tem que defender os paulistas e não Brasília, de novo se referindo àquela descentralização, e o partido que decide. Então, ele falou o seguinte, falou assim, tem que haver uma convenção do partido, não é eu que decido, não sou eu que escolho e tudo mais. Ele passou a bola para o partido. Excelente, aí você vê a experiência que o cara tem e a sensatez que ele tem. Por quê? Há um tempo atrás deu aquele problema da Joyce Haussmann lá. Todo mundo deve ter acompanhado aí, eu até evitei falar a respeito disso, mas teve aquele problema.
Ou seja, ela começou a discutir com o Major Olímpio, que é o presidente do PSL, e utilizou o engajamento que ela tem nas redes sociais para expor toda aquela situação que eu achei que foi uma desnecessidade terrível. Eu, na minha opinião, dependendo dos candidatos que se apresentem, se tivesse a Joyce lá, eu votaria nela tranquilamente. Só que eu achei que ela deu uma pisada na bola tremenda de ter mandado uma carta para o Major Olímpio lá e depois ter divulgado nas redes sociais. Eu achei que isso aí foi uma infantilidade total, ficou aquela picuinha, aquela brigazinha que, na minha opinião, não era para ter havido, né? Mas aí você vê a sensatez dele. Ele fala sobre os desafios do Brasil, que urgentemente precisa ser feita uma grande reforma política, concordo. Descentralização política, concordo também. Nenhum presidente terá maioria... ele fala a respeito que nenhum presidente terá maioria no Congresso agora no 2018, no Congresso Nacional. Isso é fato. Nenhum presidente... Então o pessoal às vezes fala, Jair Bolsonaro não vai ter governabilidade porque ele não tem maioria no Congresso. Nenhum terá. O Congresso está totalmente dividido e tomara que agora, em 2018, também tenha mais uma renovação no Congresso que torne ele mais conservador ainda. É isso que eu espero. Então, nenhum terá maioria. Então, para com essa falácia aí de pensar que o Bolsonaro não vai conseguir governar. Ele fala que a revolta do povo brasileiro contra o sistema é latente, se referindo ao sistema presidencialista que nós temos. E isso é verdade. E aí ele até comenta que nessa atual conjuntura o Brasil não será rico nunca, porque você tem, mesmo se você tiver no momento um partido conservador se revezando com um partido esquerdista, você imagina aí, 4 anos de conservadorismo no Brasil, coloca as coisas no prumo. Aí no ano seguinte entra um socialista, coloca depois o Brasil para baixo. E aí você fica nessa oscilação. Por isso que há a importância do poder moderador no país. Ele até fala durante a entrevista também alguns países que não são monárquicos, mas têm um poder moderador. Ele fala que o povo, através da Constituição, limita esse poder moderador também. Ele dá até um exemplo interessante falando que a rainha Elizabeth, na Inglaterra, ela é a rainha do Canadá também, se vocês não sabem aí. E ela tem mais poder de veto no Canadá do que na própria Inglaterra. É bem interessante isso aí. Então é o povo que vai decidir o alcance desse poder moderador. Quem adquire consciência política tem que ser um multiplicador. E isso é interessantíssimo. Quem adquire consciência política tem que ser um multiplicador dessas informações. Por isso que eu insisto bastante aqui, até para os meus camaradas, eu falo assim, faz um canal no YouTube, no mínimo, que é o mínimo que a gente pode fazer, eu acho, é postar lá no Facebook, fazer um vídeo no YouTube, porque tem uma abrangência grande. E você vê que o Brasil ainda está contaminado demais com uma mentalidade revolucionária. Às vezes a pessoa pensa, mas eu sozinho não vou fazer nada, não vou mudar nada. Você não vai estar sozinho. Você tem um monte de gente que pensa como você, infelizmente alguns aí omisso, não demonstra isso, e aí enquanto as pessoas estão omissas, você vai sendo engolido pela esquerda. Você vê aí o tanto de seguidor que um idiota igual o Cauê Moura tem, Felipe Neto e etc. Então você vai deixar esses caras moldar o intelecto da nossa sociedade? Aí fica difícil, né, meu camarada? Então, mãos à obra aí. Esse multiplicador sai da massa, é o que ele falou, geralmente esse multiplicador sai da massa e tem sede de mudança e incentiva os outros. Ele fala que são pessoas do povo mesmo, ali da massa, a pessoa que se irrita com aquilo que está acontecendo e sai de lá e começa a falar e procura buscar informações e procura estudar e replicar essas informações verdadeiras. Por fim, é isso, cara. Eu achei... o cara é educado pra caramba, né? Ele tem um jeito todo especial ali. Achei até ele meio tímido, assim. É um cara que parece ser um cara muito gente fina. E fora que demonstra uma humildade tremenda. E meu candidato, se ele sair pra qualquer coisa aqui, votarei nele. Aí, tá aí, uma excelente opção, um conservador, tanto pelas coisas que ele fala. Tem gente que falava que ele era liberal. Ele não é liberal, ele é conservador. E cristão, não falou isso na entrevista, mas eu sei que é. E é isso aí. Uma observação importante, eu achei tão interessante que o Nando Moura não soltou um palavrão durante 1 hora e 6 minutos. Aí eu achei bem interessante aí também esse detalhe. Mas é isso aí, galera. Aqui tá, o vídeo ficou até longo.
Mas são meus comentários a respeito dessa entrevista, que é essencial, você tem que assistir essa entrevista, eu vou deixar o link dela na descrição, e aí você divulga ao máximo de pessoas que você puder, beleza? Não esse vídeo aqui, mas o vídeo da entrevista do Nando com o Luiz Felipe, beleza? Forte abraço e até a próxima.